aprender a fazer a base pra bandeja, tá bom? Pra bandeja do kit higiene, tá? Então, pra gente fazer a bandeja desse kit higiene, que é um kit pequeno, a gente vai precisar fazer 20 correntinhas, tá? A gente vai fazendo as 20 correntinhas. A hora que vocês chegarem nas 20, a gente volta fazendo o que a gente precisa fazer. Tá? Vão fazendo aí, que eu vou fazendo aqui também, ok? Ó, agora eu já fiz as minhas 20 correntinhas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pular essa primeira correntinha, porque tá na laçada já, então não dá pra fazer nada nela aqui, tá? E eu vou vir pra minha segunda correntinha, então eu vou vir pra fazer nessa daqui, tá? Então, eu coloco um ponto baixo na minha segunda correntinha e vou preenchendo com pontos baixos por todas as correntinhas, tá? Procura não puxar muito o fio para ele não ficar retorcido depois, não ficar levantando. Então, faz aí com a mão bem leve, bem frouxo, tá? Eu tenho um pontinho mais apertado também, mas quando vai fazer a base do kit, é melhor fazer um pouquinho mais, não tão solto, gente, é pouquinha coisa, tá? Pra ele não ficar, tipo assim, erguendo assim, ó, sabe? Quando fica muito puxado. Então, ele sempre tem que ficar retinho assim, pra quando você tiver com a base inteira, certinha, depois que ela estiver pronta, pra ela não ficar erguendo ou ficar repuxada, ela tem que ficar bem retinha, tá? Então, procura prestar bastante atenção no quesito de fazer com a mão mais leve e aqui, ó, erguendo sempre o ponto da mesma altura dos outros, tá bom? Porque é uma base, ela precisa que seja sempre certinho o mesmo ponto. Tirando isso, é só ir fazendo bem sossegados os pontinhos, ó, você vai colocando ponto baixo em cada correntinha, até o final, até fazer as 20, ok? A hora que vocês terminarem aí, a gente volta de novo pra fazer a subida. Então, aqui, chegando pra gente fazer a nossa subida, a gente conta os pontos pra ver se tá bem certinho, tá? Então, vamos contar, ó. Aqui eu tenho esse pontinho de subida, que não é um ponto baixo. Esse aqui, ó, é o ponto baixo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Então, agora, a gente vai fazer o nosso último pontinho, que é aqui, ó, tá? Eu vou até trocar de agulha, porque esse ponto meu ficou bem apertado no começo. Então, vou ter que pegar uma agulha menor e vou colocar aqui, ó, dentro desse nozinho mesmo, ó, gente, tá? Coloco e puxo o meu pontinho. E fecho. Agora sim, temos 20 pontos, tá? Então, confiram aí, contem o de vocês, porque às vezes a gente pega um pontinho sem ver, pula um sem ver, ou faz dois em um só, tá? Então, é importante a gente sempre contar. Se a gente fez 20 correntinhas, é 20 pontos que a gente tem que ter até o final, ok? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 correntinhas, tá? E vai virar o nosso trabalho assim, ó, tá? Tem gente que tem dúvida da virada. Gente, a virada é a coisa mais simples do mundo. Você tá fazendo assim, ó, tá? Você só vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo que ficou do avesso? Só isso. Aí, fez isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer pontos intercalados, tá? Então, eu não vou fazer aqui, ó, pontos laterais, tá? Então, aqui é a minha lateral. Eu não vou fazer aqui porque já é a subida do meu ponto. Então, aqui eu não dá pra me fazer, mas eu vou fazer no próximo. E vai ser na lateral, não vai ser no meio. Vai ser aqui, ó, do ladinho, ó, onde tá meu dedo, tá vendo? Então, eu venho aqui do ladinho, puxo meu fio e faço ponto baixo. Venho do ladinho, puxo meu fio e faço um ponto baixo. Ó, venho na lateralzinha, puxo meu fio, ponto baixo. Lateral, puxo meu fio, ponto baixo. Lateral e ponto baixo. E vou fazendo isso, ó, a gente vai fazer isso aqui por toda a carreira. Cuidar lá só pra deixar a mão um pouquinho mais leve, lembra? Deixa o pontinho um pouquinho mais leve, não aperta muito o ponto, porque senão ele vai começar a franzir, daí diminui, daí não dá certo, gente. Eu sou uma pessoa que eu tenho que me corrigir muito, porque meu ponto é bem apertado, sabe? Aí, quando eu vejo, já tá entortando tudo. Então, eu tenho que voltar e fazer o pontinho mais, ó. Ele tem que ficar assim, tá? Então, se você vê que você tá muito encolhido assim, tem que voltar e fazer um pontinho mais levinho, tá?
Todos os laterais, ok? Ó, eu cheguei aqui. Antes de eu terminar, eu vou ver quantos pontos eu tenho, tá? Então, antes de eu terminar de fechar esse pontinho aqui, gente, eu vou contar, ó. Esse daqui já conta como ponto, tá bom? Porque ele é minha subida, mas ele conta como ponto também, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora eu vou fechar aqui, tá bom? Ó. Fechei, tá? E agora eu vou fazer minha subida. A subida é a mesma coisa, 2 correntinhas. Eu vou virar meu trabalho, tá? Virei, vou colocar, em vez de colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó. E eu continuo, tá? Ó, só a lateral, ó. Tá vendo? Eu vou sempre colocar aqui do ladinho, ó. Lembra lá da mão mais leve, pra não deixar tão firme? Principalmente se o seu fio for igual ao meu, que é bem sequinho, bem de algodão, tá? Então, deixa a mão mais leve aí, sobe mais esse ponto. Em vez de você já fazer assim, ó, e fechar, você dá uma subidinha mais aí, tá? Deixa a mão um pouquinho mais tranquila, pra você não franzir o trabalho, ok? Bora contar lá de novo? Então, vamos aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Esse aqui é o nosso primeiro ponto, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E o 20. Gente, ó, aqui como acabou o lateral, o que que eu vou ter que fazer? Acabou minha lateral. Eu vou ter que colocar aqui dentro desse ponto mesmo, tá? Então, eu vou pegar uma agulha mais pequena mesmo, porque o ponto tá bem apertado ali, ó. E vou colocar aqui dentro, tá? Então, ó, pra vocês verem mesmo, ó. Acabou a minha lateral, né? Tava só preenchendo em lateral. Aqui, eu vou ter que fazer dentro do ponto, pra ele não ficar escapando, tá? Então, eu venho aqui dentro desse ponto aqui, ó. Tá vendo? E faço um ponto baixo. E subo 2 correntinhas. Subi 2 correntinhas, agora é só virar. Aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3. Eu fiz 3 carreiras, né? Então, aqui eu já fiz 3 carreiras, né? E vou precisar subir mais 15 carreiras, tá bom? Totalizando 15 carreiras. Então, eu já fiz 3, vocês já fizeram 3 aí também. E a gente precisa subir para ter 15 carreiras no total da bandeja, tá bom? Aí, a gente volta para fazer o acabamento com pontos baixos, cercando ela toda, ok? Vão fazendo aí. Então, aqui, a gente já fez as 15 carreiras, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras, tá? O que que eu vou fazer agora? Depois que eu terminei aqui tudo certinho. A gente vai agora preencher de pontos baixos em volta nas laterais. Tá vendo que elas estão todas irregulares? A gente precisa fazer esses pontos baixos nas laterais dela. E como que a gente vai fazer? Aqui, a gente vai fazer pra ficar com uma quina legal, tá? Então, você tá com a tua laçada assim. E antes disso, pessoal, só pra vocês verem, esse daqui é um kit higiene médio, tá? Então, ó, cabe esse daqui, vai caber mais um desse pequenininho, tá? E ainda vão caber mais os outros 2, tá? Então, dá certinho, ó. Dá certinho, ok? Então, pra vocês medir, vocês fazem isso, tá? Então, primeiro é importante você fazer os 3 pequenininhos e esse grandão, pra vocês verem se vai caber mesmo, tá? Às vezes, teu ponto é um pouco maior, o ponto é um pouco maior, você vai ter que fazer mais outra carreira. Às vezes, 15 não vai dar, vai ter que fazer 16 ou 17, tá? No meu caso, meu ponto é bem apertado mesmo, então dá, ó. Então, eu consigo colocar o grandão e ainda consigo colocar mais 2 pequenos, tá? Ó, então dá certinho, tá bom? Isso ainda que a gente vai cercar de ponto baixo em volta, né? Mas dá certinho, ok? Então, pra vocês medir, pra vocês verem se vai dar certo,
Por exemplo, eu vou fazer um kit higiene com, sei lá, 6 cachepôs ou 4 cachepôs grandes desse daqui, eu não quero fazer o pequenininho, eu quero fazer o grande. Aí você vai medir, aí você vai colocar lá o cachepô 4, primeiro você vai fazer eles primeiro, tá? Não vai fazer a base, primeiro você vai fazer eles. E daí você vai medir, depois que você já tiver com eles pronto, você vai começar a sua base e daí você vai ver se vai caber, ó. Por exemplo, no meu não caberia 4 grandes, ó, fica faltando. Então, se fosse 4 grandes, eu teria que fazer no mínimo mais 3 carreiras pra caber, tá bom? Então, é assim que você vai medir. Começa fazendo o kit higiene primeiro pelos cachepôs, tá? Do tamanho que você quer. Quando tiver todo pronto o cachepô, aí você coloca em cima da sua base e vê quanto que você vai precisar fazer ainda, ok? Outro detalhe, se você for fazer cachepô, se você for fazer a base bem grande para colocar a garrafa térmica, que às vezes as mães pedem, você pega a garrafa ou pega a medida, tá? Que nem eu tô com a cartolina aqui. Então, você pode pegar a garrafa e colocar ela embaixo e recortar a cartolina, tá? E colocar aqui para você ter noção do espaço que você tem que deixar nessa base, tá bom? Para você colocar a garrafa. Aí vai ser o espaço da garrafa e o espaço dos outros cachepôs, então vai ser bem maior, tá? Esse aqui é o kit básico, é o que mais sai, tá? Então, geralmente, é esse aqui que mais sai. São os cachepôs, 3 pequenos, um maior. E o porta-fraldas também. Depois que você fez aqui, então, né, paramos aqui, terminamos e chegamos aqui. O que a gente vai fazer? Agora, ó, tá na agulha normal, né? Agora você vai dar uma laçada. Essa laçada, você vai trazer ela aqui, ó, e vai dar um espaçamento maior, tá? Não deixa ela muito pequena, não deixa muito grande. Ela vai ser um pouquinho maior que essa, tá vendo? Aí, o que você vai fazer? Você vai vir nesse ponto aqui, tá? Nesse que você já colocou ele, ó. Você já colocou um aqui dentro, né? Mas você vai colocar outro. Ó, e fica assim. Tá vendo que ficou quadradinho? Tá? Porque essa daqui, ó, ficou aqui em cima e essa daqui fez a quina. Então, ele ficou quadrado, ele não ficou redondo igual esse daqui, ó. Esse aqui tá bem mais quadradinho, tá bom? E conforme a gente vai subindo, vai ficando cada vez mais quadrado. Olha a diferença do acabamento dessa pra essa, tá? Então, esse aqui fica com o acabamento bem melhor. E outra coisa, quanto mais vocês puxarem o fio, vocês têm que ir fazendo até vocês verem que ficou bom, tá? Então, aqui você vai dar essa laçada um pouco maior e vai vir aqui. Se você ver que a tua laçada dessa correntinha ficou pequena, vocês pegam e fazem maior, tá? Então, aqui nessa daqui, por exemplo, você tá nesse fio, né? Então, nessa daqui você já dá uma laçada um pouco maior, tá? E faz outra maior ainda. Tá? Que daí ela dobra mais com facilidade, tá? Fica mais quadrada ainda, ó. Tá vendo a quina aqui, ó? Ela fica bem quadradinha. Depois que você fez essa quina aqui, no caso, você vem no mesmo ponto e fecha, tá? Ó, ela ficou bem certinha. Agora ela ficou com mais quina ainda. Tá vendo? Bem, com a quina mais certinha ainda. Porque aqui eu também puxei um pouco mais a correntinha. Então, qual que é o segredo, Kézia, pra ficar bem certinho? O segredo é você tá vindo com as correntinhas sempre do mesmo tamanho, né? Mas aqui, ó, deixa eu fazer de novo pra vocês verem. Nesse último ponto que você vai preencher aqui, ó, você vai deixar ela um pouquinho mais folgada, ó. Eu vou fechar. Então, essa que eu vou pegar aqui, ó, eu vou dar um pouquinho mais de folga pra ela. Ó, deixei ela um pouquinho mais folgada, um pouquinho maiorzinha. Dei um pouquinho mais de altura. E depois que eu dei a altura nela, eu vou pegar outra e vou dar um pouquinho de altura nela também. Essas duas vão ser bem folgadas, tá, gente? E aí, que eu deixei as duas folgadas, ó, eu vou vir aqui e vou fechar, tá? Então, ela fica com a quininha bem boa, ó. Ela fica com uma quina bem certinha mesmo, tá? O ideal é vocês ir fazendo aí pra ver como que fica, tá? Ó, a diferença do redondo pro quadradinho, tá? Então, ela fica com uma quininha muito boa. E aí, agora sim, agora você pode acertar a corrente normal e a gente vai fazendo. O que a gente vai fazer agora? A gente virou para o outro lado, né? Totalmente diferente. Agora, vocês estão vendo essas linhas que se formam no meio da divisão do ponto? Então, aqui, ó, tem uma linha. Eu vou vir aqui, ó, debaixo desse ponto aqui, ó, que parece uma correntinha, tá? Então, eu tô aqui com o meu ponto, eu vou vir aqui, ó, no meio dessa linha, no meio desse desenho aqui, dessa linha. Debaixo desse pontinho aqui, debaixo dessas duas alças, então tem uma aqui, eu tenho outra aqui, eu venho debaixo e faço um ponto baixo. Ó,
eu fiz um ponto baixo, tá? Agora, tá vendo esses anéisinhos aqui que também formam uma linha? Se você for ver bem, ó, você vai seguir eles, eles vão formar uma linha também, ó, um tracejado, né? Um pontilhado. Eu vou vir debaixo deles também, debaixo dessa alcinha aqui, ó, tá? Então, você vai pegar debaixo dessa alcinha aqui, ó, e vai fazer um ponto baixo. Tá vendo? Agora, a mesma coisa, ó, a linha que tá vindo aqui, ó, nessa repartição, eu tenho essas duas alcinhas aqui, ó, que estão vindo aqui, então eu vou vir pela linha, pelas duas alcinhas, vou pegar lá e vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? Sempre tentando manter a mesma altura. A mesma coisa agora, ó, tá vendo os anéisinhos que formam um tracejado também? Eu vou vir aqui, debaixo dessas duas aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Aqui, gente, não tem uma coisa muito certa aqui, ó. Às vezes você vai pegar só uma alcinha, às vezes você vai pegar as duas, porque ele varia, ó. Tá vendo que aqui tem duas, aqui tem uma? Então, você vai pegar no que tem. Aqui tem duas, aqui tem uma. Então, aqui eu vou ter que pegar uma. Só que o ideal é sempre você ver se tá bem certinho no tracejado, tá? Ou na linha. Então, é tracinhos, linha, tracinhos, linhas. Tá? Então, agora eu já fiz o meu tracejado, agora eu vou vir na minha linha, que tá bem aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou vir debaixo dessa linha minha que tá vindo aqui, ó. Tá? E vou pegar esses dois, essa laçadinha que tem duas alcinhas. Então, eu pego e faço ponto baixo. Eu só vou ajeitar esse ponto meu aqui, que ficou muito grande. Ó, então, pego aqui essas duas, tá? E faço ponto baixo. Vocês estão vendo que já começou a acertar, ó? Aqui, ele tá todo irregular. Aqui, a gente começou a fazer o ponto baixo, ó, como que ele tem correntinha. Aqui já tem correntinha, aqui não tem. Então, aqui tá irregular e aqui já começou a ficar regularizado, tá vendo? Que tá ficando certinho. Então, a gente precisa fazer isso pra fazer um acabamento perfeito, tá? Aí, ele vai ficar estruturado e vai ficar bem retinho depois, ok? Então, a gente continua, ó. Agora, eu vou ver aonde que tá. Então, tá aqui meu tracejado, né? Então, eu vou pegar e vou fazer bem de baixo. Ó. Aqui eu vou pegar esse nozinho, porque tá bem de baixo, então... O meu único espaço que eu posso pegar ele é aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer. Deixa eu só pegar essa alcinha aqui, ó. Cuidar sempre que as correntinhas ficam do mesmo tamanho, porque senão elas ficam muito grandes ou elas ficam muito pequenas. E daí começa a puxar muito o trabalho e ele começa a ficar franzido, sabe? Ó, tem meu ponto aqui no pontilhado. Agora é linha, a linha aqui no meio. Então, agora eu vou fazer debaixo dessa linha, ó. Minha linha tá acompanhando aqui, ó. Então, eu vou pegar esses dois pontinhos, tá vendo? Eu pego esses dois pontinhos e faço um ponto baixo, tá? Gente, acabou de acabar meu fio, tá? Então, o que que eu faço agora? Eu vou emendar ele, igual eu já mostrei pra vocês, tá? Ó, então, eu vou colocar um pouquinho de cola. Se você estiver trabalhando com fio residual, isso acontece, tá? Pode acontecer de no meio do rolo ter emenda, aqueles nós, aquelas falhas muito grandes. Aí é necessário que você faça isso, sabe? Então, eu vou pegar, ó, as mesmas partes e só vou colocar aqui em cima e vou apertar um pouquinho, tá? Eu aperto um pouquinho e dou aquela leve enroladinha pra continuar a mesma coisa. Se tiver com nó, se você vê que teu fio tá assim, ó, tá normal, igual o meu, e começa a afinar, fica muito fino, aí você já corta onde tá começando a afinar e faz isso que eu fiz, e cola, tá bom? Ou se seu fio acabar, seu novelo acabar e você tem outro novelo da mesma cor, tem que ser da mesma cor, né, gente? E não pode ter uma diferença de tonalidade muito grande pra você continuar, porque senão vai ficar ruim. A troca de cores dá pra fazer normal, você pode fazer tudo colorido, só que se você continuar no azul e você pegar um tom de azul mais escuro, mais claro, ele vai ficar manchado, entendeu? Aí não fica legal. Então, procura sempre pegar a mesma cor, tá? Então, se tiver afinando muito seu fio, você vê que afinou, de repente voltou da mesma espessura, corta esse tanto que tá fino e emenda igual eu fiz aqui, ok? Continuando lá... Aqui eu fecho, tá?
Agora tá na tracejada, né? Esses tracinhos, esses anéisinhos. Eu vou vir aqui debaixo do anelzinho, ó. Tá vendo que tem os anéisinhos aqui? Eu pego ele, puxo pra cima e vou fechar. Ó, fechei. Agora é minha linha, ó. Tá vendo a linha aqui? Bem evidente. Eu vou seguir com a minha agulha e, opa, vim pra cá. Vim parar aqui. Então, é aqui mesmo que eu vou fazer o meu ponto, ó. Tá vendo? Agora é o traço, tá? Tô no traço. Tô seguindo os traços aqui e vim aqui, ó. Vim parar aqui dentro. Tá vendo? Tipo um nozinho, um negocinho. Porque nem a alcinha tem aqui, ó, gente. É um nó mesmo. Então, não dá pra mim fazer aqui, ó. Então, eu tenho que fazer embaixo, ó. Pego e faço aqui, ó. Tá vendo? Agora, o próximo é a linha. A linha já tem, ó. Tem só um, mas tem. Dá pra você pegar esse de baixo junto, se você quiser. Fica mais firme, tá? Pega os dois lá e, ó. Faz um pontinho. Agora é o anelzinho. Venho aqui. Ó, esse aqui ainda tem os dois. E venho. E fecho. E aqui, chegando aqui, eu vou pegar só nessa minha alcinha de cima, tá? Só na de cima. Não vou pegar as duas junto, não. Vou pegar só nessa alcinha de cima, eu vou fazer o meu ponto, tá? Fiz meu ponto, agora eu puxo um pouquinho mais e faço uma correntinha e puxo um pouquinho mais pra ela dobrar certinho aqui, ó, pra ela ficar minha quina bem quadradinha, ó. Tá vendo que ela fica bem quadradinha daí? Ó. Então, eu tenho que fazer desse jeito, ó, vou fazer de novo pra vocês verem. Eu vou fazer meu último ponto aqui, ó, nessa correntinha, então eu faço meu ponto e puxo um pouquinho, pouca coisa, ó. Puxei esse tantinho aqui, ó. Cabe um dedo, tá vendo? Puxei. Agora eu vou fazer outra correntinha dentro dessa, do mesmo tamanho dessa que eu acabei de fazer, um pouquinho mais folgada. E agora, o que que eu vou fazer com isso? Agora eu tenho que colocar no mesmo ponto, tá? No mesmo lugar que eu fiz isso daqui, pra ficar aqui na certinha. Então, eu venho e coloco no mesmo ponto e faço um ponto baixo, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar bem quadradinha, tá? Ó, ela vai ficar com a quina bem certinha, tá bom? Então, eu venho aqui e vou preencher agora o que que eu vou fazer. Agora, eu vou vir nesse espaço aqui, ó, tá? Nesse espaço desse... Tem um ponto baixo aqui e tem do lado do ponto baixo. Então, eu vou vir do lado do ponto baixo e vou fazer um ponto baixo, tá? Na lateral dele. Aqui, gente, ó... Esses pontinhos aqui são o da base da correntinha. Então, você não vai colocar na lateral de baixo, você vai colocar na lateral de cima, tá? Ó, tem a lateral de baixo e tem a lateral de cima, né? Você vai colocar na lateral de cima, tá? Vai colocar na lateral de cima, ó. Tem um ponto aqui? Você achou o teu ponto aí? Então, acha ele. Achou? Então, você vai colocar a agulha em cima dele. Você vai achar um buraquinho, tá vendo? Porque eles estão bem escondidinhos, mas tem. Então, você vai colocar em cima do ponto e vai puxar e vai fazer outro ponto. Igual eu tô fazendo aqui. Então, ó, achou o ponto? Achei. Coloca a agulha em cima dele, puxa seu fio e faz outro ponto, tá? E vai fazer isso até o final, ó. Então, você vai ficar achando os pontinhos aqui, ó. Cuida pra não fazer dois pontos no mesmo lugar. Cuida pra não pular o ponto, tá bom? Se você pular o ponto, ele fica todo tortinho depois, aí você tem que desmanchar tudo. Então, vai contando, vai olhando com bastante calma, vai vendo se não pulou nenhum. Vai vendo se você não fez dois no mesmo ponto, tá bom? Então, agora você vai preencher essa carreira inteira desse jeito que eu estou te mostrando. Acha o ponto e coloca a agulha em cima e fecha o ponto, tá? Ponto baixo, tudo ponto baixo. Até chegar aqui, tá? A hora que for pra fazer a quina, eu volto com vocês. Gente, chegamos aqui, tá? O nosso último pontinho, aí aqui, ó, tá aqui, ó, o nosso último pontinho, tá? Às vezes ele pode estar escondido aí pra vocês, mas coloca o dedo assim, ó, que já dá pra ver, tá bom? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar nosso ponto dentro dele mesmo, desse pontinho aqui, tá? Que é a mesma coisa dos outros que a gente já tá fazendo, coloca dentro mesmo, em cima desse ponto, né, dentro do, ó, pra não ficar confuso pra vocês. Esse aqui é o ponto, tá? E aqui é em cima do ponto, então você vai colocar em cima do ponto e em cima do ponto, tá bom? Colocou em cima do ponto, fechou? Ok, agora você ficou com uma laçada na sua agulha, né? Então, agora essa laçada você vai fazer o seguinte, você vai fazer isso aqui, ó. Pouquinha coisa, tá? Ó, de novo pra vocês verem. Tá com a agulha assim, vai fazer assim, ó.
pouca coisa, não muita, tá? E vai fazer outra laçada, que você vai fazer a mesma coisa, ó. Pouquinha coisa, viu? Bem pouquinho, quase não dá pra ver. E agora? Agora você vai colocar o ponto que você acabou de fazer, você vai colocar outro ponto igual. Vai fazer outro ponto baixo dentro do mesmo ponto, tá? E vai fechar. Fechou? Já fez a sua quina quadrada, viu? Ficou certinho. Agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Então, tem o risquinho, tem as bolinhas. Em cada risquinho desse, você vai vir aqui, ó. Aqui já fez o ponto, tá vendo que vocês já fizeram, acabaram de fazer? Esse ponto ficou bem certinho no risquinho, ó. Esse pontinho, ele acompanha os risquinhos. Agora, tem esse outro aqui, ó, tá? Então, você vai ter que vir nesse outro risquinho aqui, ó. Dentro dessa bolinha mesmo aqui, ó. Tá vendo que ele tem, tipo, umas bolinhas aqui no meio mesmo, ó? Tá vendo? Formou, tipo, umas bolinhas. Então, aí mesmo você vai pegar a sua agulha, ó. Acompanhando ele, vai vir pra cima e coloca no primeiro que você vê e fecha. Tá vendo? Fica assim. E agora? Agora é dos anelzinhos, ó. Tá vendo todos esses anelzinhos aqui? Você vai vir com a sua agulha de baixo pra cima, vai olhando e, ó, encontramos um espacinho que dá pra colocar. Esse espacinho tem duas, tá vendo? Então, a gente vai pegar a nossa agulha, coloca ali e fecha, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Agora, o nosso próximo é o risquinho de novo, ó. Tem um risquinho que segue, a gente vai vindo pra cima com a nossa agulha e aqui, ó, no meu, tem um carocinho, então não vou conseguir colocar aqui. Eu vou ter que colocar debaixo desse carocinho, ó. Então, eu vou vir aqui com a minha agulha e vou colocar aqui, ó. Debaixo desse carocinho, ó. Tá vendo onde que eu vou colocar? Aqui. Coloco e fecho. Viu? Agora, qual que é o meu próximo ponto? Agora é essas bolinhas de novo, ó. Então, eu venho com a minha agulha nas bolinhas e, ó, encontrei duas correntinhas aqui, ó. Tá? Duas correntinhas. Então, eu vou vir e vou fechar meu ponto. Agora, é o risquinho, ó. Eu venho, risquinho geralmente tem esse nozinho. Então, você coloca debaixo do nozinho, ó, nesse buraquinho que se forma aqui, ó. Então, eu tô vindo no risquinho e tem um buraquinho aqui, ó. Porque aqui em cima já não tem mais nada, não dá pra colocar. Então, eu vou vir debaixo desse buraquinho mesmo e fecho. Tá? Agora, o que que tem? Acabei de fazer o risquinho, agora é a bolinha. Agora, esses anéisinhos aqui. Então, eu vou vir com a minha agulha e colocar aqui, ó. Tá? Então, ó, na bolinha, tô vindo, opa, achei um espaço aqui, ó, tá vendo? Sempre analisar o seguinte, se tiver com dúvida, sempre seguir essa risca aqui, ó, que tá se formando, tá vendo? Então, tá na mesma altura, ok? Se você pegar muito lá embaixo, por exemplo, pegar aqui, ó, vou fazer um errado pra vocês verem, ó. Olha o tanto de fio que ele pegou, tá vendo? Então, aqui não tá certo, porque ele não tá igual aos outros, tá? Então, a gente tem que voltar e pegar certinho, ó. É nesse daqui, ó. Então, pega e fecha, tá? Agora, o próximo é um risquinho, ó. Mesma coisa. Vai vir aqui nesse buraquinho e vai fechar. Agora, nossa bolinha, ó. Vai vir nesse buraquinho aqui. Todos eles têm um buraquinho, gente, ó. Todos eles têm, tá vendo? A diferença é que uns são mais fáceis de ver, outros são mais difíceis, ó. Todos eles têm um buraquinho, ó. Tô colocando ele nesse, ó. Tá vendo minha unha saindo ali, ó? Esse, todos eles têm, tá? Então, a questão é você colocar no espaço certo pra não ficar torto, né? Então, ó, aqui eu tenho um espaço, eu venho e coloco aqui em cima já. Aqui eu tenho outro espaço, eu venho e coloco. Sempre seguindo o que mesmo? Seguindo as linhas, ó. Em cada linha dessa. E não é só na linha, gente, é na linha e nesse anelzinho. Tá bom? Esse anelzinho também. Se você for fazer só na linha, você vai ficar com os espaços desse tamanho. Então, não dá. Então, é na linha e nesses anéisinhos aqui, nessas bolinhas que se formam, tá? Nos dois. Ó, aqui eu vou vir de novo e vou colocar, ó. Aqui na minha linha também, ó. Eu vim. Ó, aqui já vai ficar errado. Tá vendo que tá puxando muito o fio? Aqui vai ficar errado se fizer assim. Então, eu tenho que analisar pra ver onde que eu posso colocar. Aqui, o ideal é que eu coloque dentro desse nozinho aqui, ó. Tá vendo? Ele não ficou aqui embaixo, ó. Ele ficou pra cima, ó. Não ficou aqui embaixo, ele ficou um pouco pra cima. Então, é bem aqui. E fecho. Pode ver que ele ficou na mesma altura, ó. Tá? Ele não ficou aqui embaixo. Ele ficou na mesma altura.
E eu continuo, ó, aqui tá certo, aqui a altura tá certa, então eu venho e coloco o meu ponto. Aqui também preciso pôr, porque aqui é uma linha, ó. Então, eu tenho que vir aqui e colocar. Aqui em cima tá certo. Não tá difícil de ver, ó. Aqui tá um buraquinho bem certinho, só vir com a agulha e colocar. Aqui também, ó, gente, que o ponto tá bem evidente, ó, tá? Então, você vem e põe, tá? Tá, e agora? Eu já cerquei ele com pontos, tudo certinho, né? Ficou bacana, ficou legal aí, meus pontinhos, tudo certo. Agora, eu vou... Então, agora que a gente terminou em toda a volta, então a gente começou aqui, ó, fazendo uma, fez aqui na duas, fez aqui na três, fez aqui na quatro. Chegamos pra fechar aqui, né? E o que que a gente vai fazer agora pra fazer esse fechamento, gente? Chegando aqui, a gente não vai fazer corrente, tá? A gente vai puxar, deixar ela bem folgada assim, ó. Puxa bem ela assim, uma laçada bem boa. E vai vir aqui, ó. Tá vendo essa corrente aqui, ó? Tá vendo essa correntinha aqui, tá? Então, você tá com a sua laçada aqui e você vai vir nessa sua correntinha aqui e vai colocar a sua agulha, tá? Colocou a agulha ali? Agora, você vai pegar a sua laçada, tá? E vai colocar na sua agulha, ok? Colocou na agulha, passou pra trás? Beleza. Dá uma puxadinha no fio, um pouquinho, não precisa ser muita coisa. E você vai vir com a sua agulha aqui, ó, debaixo do próprio fio que você acabou de passar. Então, essa laçada é o que você acabou de passar pra trás. Você vai colocar a agulha assim e vai puxar. Só que você não vai colocar a agulha do jeito que eu tô colocando aqui. Eu tô mostrando pra vocês onde que o fio tá. Você vai colocar ela assim, tá? De frente. Então, tá laçada aqui, você coloca a sua agulha de frente assim e coloca essa laçada na agulha. Puxa agora um pouquinho do seu fio, puxa ele aqui, ó, tá vendo que ele tá vindo? Puxou. Agora, você vai laçar seu fio lá atrás e vai pegar ela pra frente. Ó, já formou a quina aqui também, tá? E acabou, finalizou. Essa parte, no caso, né? Agora, a gente tá com o fio aqui. Agora, a gente vai aproveitar pra fazer o acabamento dela em pontos baixíssimos por toda a volta. Então, é um ponto baixíssimo mesmo, né? Você vai vir aqui, vai fazer baixíssimo. Vai vir nos espaços, nos intervalos, ó. E faz o baixíssimo. Vai vir no intervalinho, cuida só pra não pular, ó. No intervalinho e coloca dentro. Intervalo e fecha. Vai vir sempre nos ladinhos, ó. Então, o ponto tá aqui, você vai vir do lado, entendeu? E fecha. O ponto tá aqui, você vem do lado. E fecha. Deixa eu só ver se eu não pulei, gente, porque eu sou boa pra pular, viu? Não, tá certo, ó. Ó, tá vendo que a gente já tá fazendo o ponto baixíssimo? Então, a gente vai fazer isso. E eu vou fazendo ela por toda a volta, tá? Então, vamos fazendo aí, ó, bem certinho. Só cuida pra ficar os pontos do mesmo tamanho. Ó, esse aqui ficou menor, então eu volto lá e procuro sempre dar a mesma altura, tá? Ó, então, vocês vão fazer até chegar aqui. Chegando aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que faz a quina também, tá? Então, eu fiz aqui, ó, cheguei aqui, ó, eu ainda tenho mais um pra fazer, tá? Então, ó, vocês olhem bem aqui, ó, que essa aqui ainda não é a virada, tá? Então, aqui ainda é o ponto que você tem que fazer. Então, você vai vir aqui, vai fazer o ponto, tá? Faz ele ali. E agora sim, agora é a virada. Então, agora você tem que dar uma alongada. A única coisa que você vai ter que fazer é dar uma alongada. Assim tá bom. Não sei se não é demais ainda, vamos ver se vai dar certo. Mas é só uma alongada mesmo e vir nesse próximo ponto aqui, ó. Tá vendo esse pontinho do lado? Você vem e faz o ponto baixíssimo, ó. Entrando dentro dele, viu? Ó. Automaticamente já ficou aqui na quadrada, ó. Tá vendo que ela veio junto? Automático mesmo. Ela só vai seguir a base, tá? E agora, o que que você vai fazer? Você vai continuar fazendo o ponto baixíssimo. Isso daqui serve para todas as viradas, tá? Então, vamos fazer de novo, que vocês vão precisar fazer pra essa, e pra essa ainda, e pra essa. A hora que chegar aqui, ó, onde a gente começou o ponto baixíssimo, eu volto com vocês. Mas deixa eu fazer de novo pra vocês verem certinho. Ó, então, vocês estavam aqui, né? Então, você vai fazer mais um ponto, você vai fazer mais um ponto baixíssimo aqui, ó, tá? Normal. Tá? Aqui, ó, normalzinho, ponto baixíssimo, igual você já tava fazendo.
E daí aqui, pra virar, pra vir pra esse, você dá uma alongada nele, tá? Uma alongada assim pra ele poder acompanhar, ó. Pra ele fazer essa aqui, né? Essa dobra, tá? Alongou aqui, ó. Pega e fecha com... Opa! Alongou aqui, ó, gente. Aí é só dar uma alongadinha boa e é só entrar dentro desse ponto aqui, ó. E fazer o ponto baixíssimo, né? Ponto baixo, gente. Ponto baixíssimo, tá? Continua cercando com ponto baixíssimo, ó. A quina fica bem certinho. Então, é desse jeito que vocês vão fazer todas as quinas até chegar aqui de novo. Então, a gente começou por aqui. Vocês vão fazer essa quina igual eu acabei de mostrar e vão fazer essa quina igual eu acabei de mostrar, tá? Então, vejam bem essa quina como que faz. A hora que chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer, ok? Então, vai fazendo com bastante calma, sem preocupação nenhuma. Vai olhando se tá sempre do mesmo tamanho os pontinhos, tá bom? A quina faz bem grandinha mesmo aqui, ó, pra ficar certinho, pra ficar essa viradinha legal, ok? Vão fazendo com bastante calma e contando pra ver se vocês não estão pulando o ponto, ok? Eu já volto com vocês, então, pra gente vir aqui. Cheguei aqui agora, né, no final. E eu vou continuar, ó, a fazer meu ponto baixo até chegar rente aqui, tá? Então, eu ainda tenho um aqui, ó, pra fazer, ó, tá? Eu fiz nesse e vou vir nesse daqui, ó, pra fazer, tá? Vou pegar, como esse fio tá aqui, ó, eu vou pegar esse aqui atrás também, pra me dar uma maior sustentação, tá? Então, tá aqui esse, e eu venho aqui atrás também e pego esse aqui, ó, pra ter uma maior sustentação, tá? E puxo pra frente, opa, vamos lá de novo, ó, vou vir através desse, tá? E vou pegar essa alcinha aqui também, ó, tá vendo? E daí, pego meu fio atrás e passo pra frente, fazendo esse ponto baixíssimo mesmo, tá? Agora, a gente chegou aqui, né? A gente chegou aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer outro ponto baixíssimo aqui, pra ficar certinho, pra ele ficar aqui, tá? Então, a gente vai fazer o ponto baixíssimo aqui, ó, pegando agora... Ó, a gente pegou esse de baixo, agora a gente vai pegar esses dois de cima aqui, ó, tá? Tá assim, ó. Você tá com a tua agulha aqui, tranquilo, com a tua peça. Você vai fazer aqui agora, pegando esses dois, tá? E vai laçar lá, ó. Puxou, tá? Agora sim, tá? E agora, o que que você faz? Tá vendo que aqui no meio ficou um espaço sem correntinha nenhuma, né? A gente precisa arrumar isso. Então, finalizar isso. Então, você vai cortar seu fio aqui um pouco, tá? Um tamanho mais ou menos assim mesmo. E vai puxar. Puxou tudo, né? Agora, depois que você puxou, ó, ficou assim, né? Precisa ainda dessa correntinha aqui. Então, você vai entrar debaixo dessa correntinha aqui, ó, das duas. Das duas correntinhas, ó. E vai pegar seu fio e vai puxar ele, ó. Puxou. Dá uma puxadinha aqui pra ele ficar tão assim, ó. E agora? Agora, você vai vir debaixo desse daqui, ó. Desse ponto aqui. Desses dois aqui, ó, tá? E vai vir pegar seu fio lá. Ó, debaixo desses dois, tá? Aqui. Vai pegar seu fio. Opa, tá escapando. Vai pegar seu fio e vai trazer ele pra dentro. Então, você ficou com ele aqui, ó, desse jeito, né? Que também não tá terminado ainda a correntinha. Você vai vir debaixo desse ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto que tá aqui? Então, você vai vir com a sua agulha aqui, ó, debaixo dele, vai pegar debaixo dos dois mesmo, ó, nesse pontinho. Vai trazer seu fio pra cá, ó, assim, traz o fio pra cá e puxa ele pra dentro. Você tá vendo que aqui, ó, não tinha correntinha nenhuma, você puxando ele assim, ele já forma uma correntinha bem aqui, ó. Então, ele vai ficar bem certinho, ó. Então, você puxa ele pra dentro e ele forma uma correntinha mesmo, tá? Então, ele fica com a quina, além de ficar com a quina perfeita, ele fica com o acabamento bem certinho, tá bom? E agora, o que que a gente faz? Agora, a gente vai precisar esconder, tá? Esse fio. Então, a gente passa ele aqui, ó, por dentro, ó, onde ele tá mesmo. Tá vendo? Tem essas correntinhas aqui, ó. Coloca essa agulha por baixo, puxa ele pra cima, tá? Puxa pra cima. Saiu aqui, você vai enfiar debaixo dessa, você vai colocar debaixo dessa alcinha, puxa ele pra cima de novo. E agora sim, tá? Você vai começar a esconder dentro dos pontos. Então, você vai pegar e colocar debaixo desses três pontinhos aqui, ó.
tá? Coloca a sua agulha ali e puxa ele pra baixo. Puxou pra baixo? Agora você puxa. Eu vou pegar uma agulha menor porque aqui tá difícil, viu? Ó, então você vai colocar por dentro deles aqui, ó. Tá vendo esses pontos que são igual aos vizinhos aqui, ó? E são pontos bem firmes. Importante você colocar eles por dentro desses porque eles são bem firmes, então é difícil escapar. E puxa, ó. Puxou bem, aí você ajeita o trabalho de novo pra ele não ficar encolhido, né, gente? Puxou, você puxa, mas coloca mais dentro de mais uns 2 pontinhos pra ficar bem firminho mesmo. Ó, ficou bem firminho mesmo, tá? Agora, aqui eu já vou fazer o meu arremate desse fio, tá? Aproveitar que ele tá aqui, que eu tô vendo ele, eu já vou cortar rente. Eu corto ele rente. E agora eu aplico um pouquinho de cola aqui, ó. A cola secou. Ó, você cola aqui na minha agulha, eu vou aproveitar essa mesmo. Você vai colocar um pouquinho de cola aqui, ó. Tá? Nesse fiozinho mesmo. Vai colocar ele ali, ó, vai dar uma apertadinha com a agulha, tá? Pega esse ponto que tá pra cima aqui, ó. Esse ponto que tá aqui em cima dele. E puxa ele pra cima ainda um pouco mais, tá? Assim, ó. Que daí você não consegue nem ver aonde que ficou o arremate, ó. Então, você não consegue nem ver onde que ficou o arremate desse fio, tá bom? Agora, a gente vai começar a nossa subida, ó, gente. Então, ficou uma base bem certinha, tá? Ficou bem quadradinha, ela não ficou arredondada, tá? Então, ficou bem bacana mesmo, tá? Vamos aproveitar e fazer um arremate desse também, que daí já fica certo, porque daí é só fazer a subida, né? Então, vocês vão vir aqui, ó, tá vendo esses vizinhos que tem aqui? É aí mesmo que você vai colocar a sua agulha, vai puxar esse fio e vai passar pra dentro, tá? Dentro. Esse fio aqui, ele é um pouquinho mais sequinho, gente, é mais complicado de passar ele por dentro, mas é obrigatório passar por dentro pra ele não escapar. É obrigatório a cola também pra ele não escapar, porque se você não fizer isso daqui, ó, de passar por dentro dos pontos e não colar, conforme vai passando o tempo, a pessoa vai mexendo, vai fazendo as coisas, vai colocando a bandeja, vai colocando os cachepôs dentro, aí o que acontece? Começa a escapar, né? De tanto mexer, começa a escapar. Aí é obrigatório mesmo você tá fazendo isso, tá? Pra não escapar, pra ficar um trabalho perfeito mesmo. E esse meu fio aqui, ele é bem sequinho, então ele é mais difícil de pegar mesmo, tá? Mas você pega aqui, ó. Aí, ó. Tá? Agora, você vai pegar a sua tesoura, vai cortar o fio. E vai colar de novo, tá? Cola ali, coloca um pouquinho só de cola aí, ó. Já é o suficiente, eu digo. Sorte que essa cola, ela não... Ela seca e fica bonitinho, não fica feia, não. Ó, empurra com a agulha mesmo e puxa pra cima, tá? A hora que a cola secar, ela fica imperceptível mesmo, tá? Então, essa é a base da nossa bandeja. Agora, falta a gente fazer a subida, né? Então, a base já está pronta, ó. Bem quadradinha, bem certinha, tá bem bonitinha mesmo, né? E fazer com bastante calma, ó. Agora, a gente coloca o cachepô aqui em cima pra ver, né? Coloca esse. Cabe até 2 desse grande, gente, tá? Cabe até 2 dele. Sossegado. Mas aqui é pra ficar com um espacinho mesmo, né? Não dá pra fazer um negócio muito apertado, não, né? Então, vai ser esse grande, né? Mesmo, um grande desse e 2 desse daqui pequeno, né? Então, seria 1, né? 2 e 3 certinho aqui, ó, cabendo bem tranquilo, tá? Aí, na próxima aula, a gente vai fazer
a subida dessa base, ok? Na próxima aula.